Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, hoje nosso tema aqui é Gestão 360, vamos falar de ESG, como gerir um negócio de alto impacto. Bom, do meu lado aqui eu estou com o professor Poliano Bastos, que é professor da casa, conduz suas atividades, suas pesquisas no tema ESG. Eu sou o Valsemiro Nossa, o presidente aqui da FUCAP, e nós dois estaremos conduzindo hoje esse bate-papo aqui, falando de ESG, nada mais, nada menos, com Felipe Melo. Bom, Felipe é biólogo, mestre em desenvolvimento sustentável, especialista em gestão de projetos, com 21 anos de experiência em projetos de desenvolvimento sustentável, é coautor de um livro sobre gestão de projetos socioambientais e de diversos capítulos de livros e artigos técnicos científicos, todos na área de ESG, e atua ainda como head de conteúdo de ESG na Rede Vitória. Felipe, seja bem-vindo aqui a esse bate-papo de hoje. Muito obrigado, Valsemiro. Eu agradeço aí, Poliano, agradeço vocês, agradeço também o Fabrício pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tá certo. Bom, Felipe, eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória pessoal, né? O que te levou a chegar nesse tema, né? Nessa questão de ESG, e a gente vê que hoje você está realmente bem focado, né, em tudo isso aí. Conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória, por onde você já passou, né, até chegar aqui. Certo. Essa história toda começa lá atrás. Eu me formei em 2001 como biólogo e anos depois eu fui trabalhando. Eu fiz um concurso público, passei e fui para o Ministério do Meio Ambiente. E aí fui ser analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Nessa época eu já gostava de projetos, né? Eu sou um biólogo que não sabe o nome de plantas, sabe? Eu tenho uma... eu costumo falar que eu sou um biocrata às vezes. Eu sou um biólogo que não conheço muito assim a fundo nomes científicos e tudo, mas eu conheço muito da gestão de projetos. E a área socioambiental me levou para a área de projetos. Desde a época que eu era analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E aí depois, com o tempo, eu fui migrando para algumas outras áreas, que a área de projetos e etc. No entanto, durante esse percurso, 10 anos depois de formado, eu resolvi fazer um mestrado. Entrar na área acadêmica, até estava falando aqui nos bastidores que eu pretendo fazer um doutorado também ainda. Seja bem-vindo. Isso, e aí, nessa história toda, eu fui fazer um mestrado que chama-se Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável. E ele é, de fato, profissional e, de fato, prático. É um programa de pós-graduação muito interessante, executado em, se eu não me engano, 35 países, com a mesma carga horária, com a mesma temática, que visa formar gestores mundiais para trabalhar na agenda de sustentabilidade em todos os países. No Brasil, esse mestrado ele é executado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi onde eu me formei, e eu participei da primeira turma. Eu passei e fui a primeira turma. Também não tive veteranos, né? Depois eu tive calouros, mas não veteranos assim, no mestrado. E esse mestrado, ele foi um mestrado muito diferenciado e que basicamente mudou a minha vida. E aí eu tive que fazer essa introdução para chegar no momento ESG, que começou nessa etapa. Existia esse programa, como é um programa aplicado, prático, que visa formar gestores realmente, ele tinha uma disciplina chamada Global Classroom, que é também aplicada em todos os 35 países do mundo que tem esse programa de mestrado. E a gente fazia intercâmbios em alguns lugares. Uhum. No nosso caso, a gente teve um desafio que essa disciplina, você tinha que implantar... O desafio era o seguinte, a gente tinha que implantar tecnologias sociais que fossem de fácil e rápida aplicação, que não fosse aquela coisa nasalesca, né? Uhum. Tecnologia de foguete. Ou seja uma coisa que seja aplicável para pequenas comunidades e que ela deixasse um legado para aquela comunidade. Então, antes a gente estudava aquela comunidade, estudava os problemas daquela comunidade e propunha uma solução para aquela comunidade. Ou seja, a gente chegava lá e implantava as determinadas tecnologias sociais. E nisso, a gente foi para a África,
E aí, quando eu falo de África, eu estou falando de Moçambique. Uhum. Moçambique é um dos IDHs mais pobres do mundo, é um dos menores IDHs do mundo, é um dos menores IDHs da África e da África, por consequência, do mundo. A gente não foi para Maputo, para a capital. Eu fui para Metangula, que é um lugar, um distrito que fica divisa entre Malawi, Tanzânia e Moçambique. Que fica, inclusive, acho que é o terceiro maior lago... É o segundo maior lago da África, acho que o terceiro ou quinto maior do mundo, um negócio desse chamado Lago Malawi. E aí, ou Lago Nyassa. E nessas comunidades eu vi muita coisa. Eu experimentei muita coisa, sabe? Eu vi a pobreza de perto, eu vivi isso. Ao longo do tempo, a gente tinha algumas interações com pessoas das comunidades. Então, isso, mais ou menos, isso mudou minha vida. Um outro site que a gente foi também, além da África, foi para a Amazônia. Uhum. Na Amazônia foi muito engraçado, porque a gente, assim, cabeça de pesquisador é aquela coisa, né? Poliano, você sabe disso. A gente bolava, não, eles precisam disso, eles precisam daquilo. Então, essa tecnologia aqui vai ser um sucesso para eles, né? Nós vamos implantar isso lá e tal. Eu lembro que a gente queria trabalhar com turismo lá, de base comunitária e tudo. Nós chegamos na África, na Amazônia. É uma comunidade, é uma reserva extrativista rural, lá dentro de um lugar chamado Ilha das Cinzas, que é em Gurupá, divisa do Amapá com Pará. Longe. Longe. Tipo 12 horas de chalana até chegar lá e dormir mais um mês dentro da chalana em redes, né? E aí, a gente chegou lá e fomos apresentar nossa grande tecnologia, né, de pesquisadores e tal. Do Rio de Janeiro e tal, para turismo para essas pessoas. E as pessoas falaram, não, a gente não precisa disso não, moço. Volta pro Rio. A gente não tem nada a ver com isso, não precisa disso. E aí, o primeiro tapa que nós tomamos na cara foi isso. As pessoas não queriam aquilo, queriam outras coisas. E aí, foi uma loucura. A gente, cara, o que a gente vai fazer? E projetos é um ambiente de mudanças. Uhum. E eu já trabalhava com projetos há mais de 10 anos já era gerente de projetos nessa época. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente, entrei numa consultoria privada como gerente de projetos, que é a minha área de atuação até hoje, projetos. Então, e depois, área socioambiental, projetos socioambientais. Só que nessa época eu já era gerente de projetos e, para mim, já é alguma coisa assim de mudança, gestão de mudança, na área de gestão de projetos a gente fala de gestão de mudança o tempo todo. E quem trabalha com projetos precisa estar preparado para a gestão de mudança, precisa estar preparado para a mudança. Então eu fui, peguei o pessoal e falei, não, vamos fazer um diagnóstico rápido, participativo com esse povo aqui. E fizemos um DRP lá. E que saiu, nesse DRP foi muito interessante. E esse artigo eu tenho publicado. Saiu muito interessante porque eles faziam manejo de açaí e camarão. As duas rendas que eles tinham. E eles pegavam aquelas tecnologias primitivas, rudimentares dele e faziam as coletas de açaí e camarão. A gente percebeu que a gente poderia incrementar a renda deles, né? Primeiro, fazendo com que eles registrassem tudo aquilo que eles estavam produzindo, a quantidade que eles não tinham. A gente perguntava para ele, quanto é que você produz por semana? Não sei. Quanto dinheiro que você faz por mês? Não sei. Então não tinha uma planilhazinha simples, sabe? Então, uma planilha simples. E nós pegamos, fizemos uma planilha, imprimimos, 150 cópias. Tipo, quase para o ano inteiro. Não, vocês vão anotar agora. Agora vocês vão anotar. E aí fizemos isso, implantamos a tecnologia social lá e ficou esse legado para eles. Então, a gente foi com uma cabeça, mudamos essa questão toda. Em resumo, depois eu fui fazer minha dissertação de mestrado, que não foi com isso, foi com corredores ecológicos, corredores de biodiversidade, aqui no Espírito Santo. E eu fiquei com aquilo na cabeça o tempo todo. Fiquei com aquela questão de trabalhar com comunidade, trabalhar com questões socioambientais e tudo isso. E sempre quis enveredar por essa área. Estava na área de projetos, estava na área de licenciamento ambiental, dentro de uma consultoria, mas sempre com aquela cabeça, né? De pesquisador, cabeça de implementação de tecnologias, pessoas pobres. Eu vi fome, eu vi coisas pesadas, sabe? Eu vivenciei isso. Então, isso não sai da sua cabeça, cara. Isso não sai da sua cabeça. E a partir dali, eu comecei a voltar toda a minha formação, os meus estudos, o que eu faço para essa área
socioambiental. A governança veio bem depois. A governança veio agora, 4, 5 anos atrás, que eu comecei a entender um pouco mais do papel das empresas na mudança da sustentabilidade para o ESG. Aquela chavezinha que mudou. Então, enfim, essa minha trajetória toda, da onde que surgiu o meu pensamento depois que eu vivenciei alguns impactos na minha vida, alguns impactos na minha carreira que foram significativos para eu entender qual era o meu propósito de vida e de carreira. Pô, que legal. E na Rede Vitória, e há quanto tempo você está comandando essa área lá de conteúdo? Vai fazer 1 ano. É mais recente. Isso, é mais recente. Esse também foi um projeto que surgiu nessa época do mestrado, de como a gente implantava tecnologias de fácil acesso, de rápida implementação. Eu queria entender o que as pessoas estavam fazendo, o que as empresas estavam fazendo, por que elas... algumas conseguem, outras não conseguem. E eu quero dar visibilidade para isso. O propósito do projeto ESG dentro da Rede Vitória é justamente dar visibilidade na coluna para quem está fazendo. Mostrar quem está fazendo isso, mostrar que não é uma ciência de foguete, que qualquer empresa, seja ela pequena, ela pode começar a fazer, pode começar a entrar dentro da prática ESG. Então, a Rede Vitória, ela abraçou isso, é pioneiro. Não está se falando dentro das grandes mídias sobre ESG, que é uma falha na minha concepção. Até o contrário, né? Algumas mídias, as grandes mídias, elas têm evitado um pouco a pauta porque fala que uma pauta não convencional, associada à pauta woke, e aí as pessoas pensam, produzindo conteúdo qualificado para mercado, tem que fugir de pauta bomba. E a ESG é visto como pauta bomba. E é justamente o contrário. A nossa visão, Poliana, é justamente o contrário. Que a gente precisa falar, a gente quer falar sobre isso. A gente quer mostrar que o desenvolvimento sustentável, ele é viável. Ele não é uma coisa que é utópica. Ele é viável. Sim. Só que a gente precisa agora... quando teve aquela virada da sustentabilidade, o tripé, o triple bottom line... para a questão do ESG, que a gente engloba a questão econômica de uma outra forma, que a gente engloba a questão econômica já dentro da governança corporativa. Sim. E a gente fala de mitigação de riscos do dinheiro, do acionista. Sabe? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre toda essa parte da sustentabilidade, colocando ela em prática. Dentro das empresas, dentro da governança corporativa, puxando o barco. Eu tenho um artigo que eu escrevi que a gente brincou ali com as letrinhas do ESG. Será que o ESG não deveria se chamar GSA? Governança, depois o social, depois o ambiental? Com certeza absoluta. Começa com governança, né? Que é para você disseminar, de fato, essa cultura de gestão. Se não tem, você não vai conseguir. Aí a parte social, a parte ambiental viram projetos pontuais. Pode tangenciar projetos de marketing, e aí você acaba seguindo um outro caminho. Não vira uma mentalidade de gestão, vira algum tipo de ação que a empresa tem que fazer mais pontual. E você vê muito claramente isso quando a área de sustentabilidade, você vê nas empresas, né? A área de sustentabilidade, meio ambiente, a nomenclatura disso, ela veio passando por diversos momentos dentro das companhias, né? Primeiro era tudo gerência ou diretoria de meio ambiente. Depois ela virou diretoria de sustentabilidade. Todas falaram de diretoria de sustentabilidade e tal. Hoje em dia você já está falando de ESG. Sim. Sustentabilidade e ESG, tem algumas que já são só ESG, mas quando você vê que ela está dentro do marketing, que é uma diretoria de marketing, o ESG é uma gerência dentro dela, aí você já vê que a coisa também já não é tão aplicada na prática assim. Mais no disclose de informações. Né? Porque se ela não tivesse abaixo do marketing, né? Se ela tivesse abaixo do meio ambiente, ou dentro do meio ambiente, ou até mesmo dentro da parte econômica, né? Que pode ser também, aí você vê que a preocupação era outra. Mas e quando ela está dentro do marketing, você já acende um alerta. E de um tempo para cá, algumas grandes companhias têm se preocupado muito com isso, né? A gente tem recebido, assim, muitas ofertas de emprego para alunos e tal. Analista de ESG, né? Antes era tudo sustentabilidade e tal. Aí quando você vai ver, é a mesma coisa com uma outra roupagem. Né? Eu acho que, como você falou aí, as coisas foram mudando de nome ao longo do tempo. Né? Eu lembro lá nos anos 90, exatamente o triple bottom line, né? Mas falava-se muito de responsabilidade social, né? Responsabilidade ambiental.
E aí eu queria pegar esse gancho aí, né? Quer dizer, as empresas, de forma geral, elas têm uma responsabilidade sobre tudo, praticamente, também, é claro, não a empresa, mas as pessoas que ali estão, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, como é que eu posso caracterizar isso numa empresa, numa corporação? Quer dizer, qual é a responsabilidade dela perante a sociedade? Excelente pergunta. Porque, assim, a empresa, qualquer empresa tem sua função social. Sim. Inclusive, no CNPJ está escrito razão social. Isso não é à toa que está escrito razão social dentro do CNPJ, porque ela tem uma função social. A função social da empresa é garantir emprego? Sim. É ter lucro primeiro, óbvio, porque senão você não garante emprego. Né? Mas, no entanto, você tem também outras questões fora muro da empresa. E que, dependendo do business, do negócio daquela empresa, ela afeta mais ou menos a sociedade. Sim. Todas afetam a sociedade de alguma forma. Sim. Só que algumas impactam de forma positiva, outras negativa, outras mais positivas ou mais negativas. Então, quando você fala de sustentabilidade ou quando você fala de governança corporativa e responsabilidade social, você está falando como a empresa impacta a sociedade. Se a empresa se ela não consegue distinguir, primeiro, a sua função social, ela precisa entender que ela tem uma função na sociedade. Sim. Ela precisa saber disso. A segunda questão é quais são os impactos que eu produzo na sociedade, seja eles positivos ou negativos. Quem que eu impacto? Não só na esfera ali dos meus clientes ou da comunidade que está imediatamente ao lado, mas quem que eu impacto ali? Quem são meus grupos vulneráveis? Hoje em dia a gente está falando, por exemplo, licenciamento ambiental no Brasil é uma coisa muito fraca, que nós estamos ainda há 20, 30 anos atrás. A gente está falando comunicar para a sociedade, nós estamos falando de responsabilidade corporativa, falando de comunicação social, por exemplo, para a sociedade, a gente está falando ainda de produzir folder, sabe? E distribuir nas comunidades. E não é nada disso. Sendo que lá fora a gente já está falando de outras questões, nós estamos falando de mapeamento de stakeholders, de grupos vulneráveis, de como você vai atuar com esses grupos vulneráveis, como você está impactando aqueles grupos e o que você vai fazer para aqueles grupos, sabe? Então, a empresa, ela tem sua responsabilidade, ela precisa entender o seu papel dentro da sociedade como formadora de opinião, como marketing, como até posicionamento político, enfim. A empresa ela tem tudo isso e ela tem o direito de se posicionar de todas essas formas, só que ela tem um dever, já que ela tem um direito, ela tem um dever de entender o seu papel na sociedade e conseguir mapear quem ela impacta E eu não estou falando de filantropia, tá? Eu não estou falando de doar cesta básica. Não, isso é outra coisa, né? Isso não é ESG. A gente está falando de transferência de valor e de capital para a sociedade, exato, né? É isso que está sendo demandado. Você acha, Felipe, que essas mudanças que nós tivemos nos últimos 10 anos, né? Se a gente pegar um pouco mais atrás, lá em 2003, a ONU entrou no jogo junto com o mercado de capitais de uma forma mais forte lá no Who Cares Wins, né? E aí a gente começou a ter ali o mercado de capitais e as empresas listadas olhando para isso e monitorando isso. Só que ainda havia um entendimento que essa parte de responsabilidade social era muito custo, né? E aí depois as empresas começaram de alguma forma a querer se destacar em relação a isso. Começou uma pauta mais ali reputacional. Hoje você acha que esses aspectos já são fatores de vantagem competitiva? As empresas elas vão ter que começar a competir por isso e emendando isso, assim, o comportamento dos consumidores e consumidoras mais jovens, né, que são mais antenados nisso, que tem agora rede social, informação na mão o tempo todo. Isso tem acelerado um pouco essa preocupação das empresas em aderir a essas questões? Eu acho que totalmente, Poliano, porque assim... Se a gente for pensar que esses consumidores agora, que a gente está falando ali da garotada de 20 e poucos anos ali, eles são os futuros CEOs das empresas. Né? E eles estão comprando o que eles têm de valor. Em algumas empresas de amigos, e até na empresa que eu trabalho, a garotada que não tem, eles falam que é fit com a empresa... Eles simplesmente pegam o bonezinho deles e vão embora,
sabe? E vão numa boa, sem problema. Olha, não tem problema para mim, não tem problema para você, eu vou pegar, porque não tá dando fit com a minha, sabe, com a minha cultura. Valores. Valores e tal. Então, eu acho, inclusive, Poliano, que essa é uma questão de sobrevivência da empresa. As empresas que não entenderem que a questão do ESG e principalmente responsabilidade social corporativa, e aí eu estou falando de stakeholders internos e externos, tá? Se eles não entenderem que isso é uma questão de sobrevivência para o negócio deles, eles vão fechar. Eles vão quebrar. Por quê? Hoje, a gente fala de algumas empresas que... tem algumas que, por causa da dor, há muito tempo já entenderam isso. Fecham rodovias, fecham ferrovias, trabalhadores fecham rodovias e ferrovias e não passa nada para escoamento no porto. Então, eles entenderam, opa, eu preciso estar de olho nesse grupo vulnerável aqui, porque eles têm força. Né? E aí, esse grupo de empresas já entendeu isso. Agora, tem um outro grupo de empresas que não é tão impactado pela sociedade ainda, que acho que ainda não entendeu. E se eles quiserem entender, eles precisam começar com seus stakeholders internos. Primeiro dentro de casa. Primeiro dentro do coração ali da sua empresa. Fazer lá dentro, né? Fazer seus stakeholders internos. Para isso, ecoar para o lado de fora. Sim. Né? Não adianta eles também só trabalharem com os grupos externos e esquecerem seus grupos internos. Aí vai na rede social e o pessoal fala, esse pessoal aqui é muito bom para a comunidade X, mas lá dentro da empresa, eles não dão isso, não fazem aquilo, e vão e detonam na rede social. A cultura do cancelamento está aí. Só não vê quem não quer. Certeza absoluta, né? Hoje é como se para atrair o melhor da mão de obra, você não oferece mais carreira, você oferece propósito, né? Exato. E para ter consumidor, você não oferece só qualidade, você oferece qualidade com fit, né? Senão a pessoa não consome, né? Exato. Você vê aí diversos exemplos. Exemplo que não falta disso, né? Na minha casa, por exemplo, determinadas marcas não entram. Por quê? Porque é uma questão minha. Eu não quero comprar, eu posso comprar de outro. Por que eu vou comprar dela? Não entra na minha casa determinadas marcas. E eu tenho certeza que isso eu sou já numa outra geração. Eu estou 2 gerações acima dessa garotada que está vindo aí. Essa garotada são os futuros diretores das empresas, são os futuros CEOs, que já têm essa cabeça com 20 anos. Você imagina quando tiver 40, 50 anos. Exatamente, né? A gente tem um dado aqui, levantado pela Bloomberg Intelligence, que diz que os investimentos classificados como ESG já representam aí mais de 1/3 do total de ativos, né, sob gestão. E pode chegar aí a 53 trilhões de dólares, né, cerca de 273 trilhões aí de reais até 2025. Bom, a gente está falando aí toda uma questão financeira envolvida aí, né? E como é que as empresas podem praticar, né, toda essa pegada ESG aí sem que se torne um custo financeiro para ela? Esse é um desafio imenso para as empresas. Primeiro, porque praticamente todas elas encaram isso como custo. Exatamente. Né? Aí a gente está falando aqui, se é custo ou investimento? Primeira coisa é isso, né? Você definir o que é custo, o que é investimento. É CAPEX ou é OPEX? OPEX. Exatamente. Bem claramente aqui. Então, e essas empresas, elas... Por exemplo, a BlackRock, que é o grande gestor de ativo, ela já tem 7 tri em custódia deles. Eles já desinvestiram em diversas companhias de mineração de petróleo, de etc. Por não estar adequado. Por não estar aderente. Né? Então, nós estamos falando da maior gestora de capitais do mundo, BlackRock, que em 2020 teve a carta do Larry Flynt e tal, que balançou o mercado, que aí foi capa da Exame e tal. Cara, aquele tsunami ESG, a primeira vez que o mercado brasileiro ouviu falar em ESG, né? Lá fora já tinha. Mas, e isso é de fato, essa questão do investimento ou custo é de fato uma questão que a gente precisa. Eu acho que a empresa precisa sofrer no bolso para ela entender que isso é investimento. Ela precisa ter a sua operação paralisada para ela investir nisso, sabe? Porque até que ela tenha algum tipo de impacto bem claramente dentro da sua receita, ela, a não ser que tenha um CEO dessa garotada, startuppers e etc., que estão chegando e tal, com uma outra visão, mais os dinossauros, aquela galera lá de trás,
para eles investirem nisso, eu acho que eles vão precisar sentir no bolso e algumas sentem na reputação. Sentir no bolso para essas empresas é melhor do que sentir na reputação. Porque você construir uma reputação ao longo de 20, 30 anos é muito difícil. Você sabe bem. Destruir é fácil. Destruir é um dia. Mas a falta de reputação leva a problema financeiro, né? Exato. E com o tempo isso vai desgastando, né? Então, exato. Eu acho que um constrói o outro ali, né? Dependendo do lado que você está seguindo. Tem um exemplo muito clássico disso, que foi o Cristiano Ronaldo na Eurocopa. Com a água, né? Você lembra disso? Lembro. Ele botou a garrafinha, né? Aí teve uma que eu não lembro agora. Patrocinador, eu acho que era Coca-Cola, se eu não me engano. Né? Foi essa mesmo. Eu não queria falar o nome, mas... É público. Exatamente. A pessoa que me conhece sabe, eu falo. Eu não... já da minha personalidade. Já. Então, cara, ele botou... A Coca-Cola, virou assim, acho que virou. Ele tirou e colocou a água, cara. No dia seguinte... Já foi um bafafá, as ações da Coca-Cola no dia seguinte. Depois ela se recupera, claro. Mas já dá um impacto, né? Pô, o ganho... Aquilo é só uma imagem. Foi um cara que fez isso ali. Era, isso aí. Sabe? E o risco reputacional? Tem alguém vendo isso? Tem uma frase de uma amiga nossa, em comum, Dani Klein, que ela fala assim, quem não gerencia imagem, gerencia risco. Né? Gerencia crise. Exatamente. Quem não gerencia imagem, gerencia crise. Exatamente. Então, qual é o risco da sua imagem? Se você não está ciente que existe um risco para a sua imagem e que isso pode acabar com a sua empresa, né? Você não está ciente do que é o ESG de verdade. Você trata ainda como custo. Você não trata isso como investimento. Então, eu acho que o caso principal é esse. Como que a gente vai chegar tratar a ESG como CAPEX? Sim. Né? Como que a gente vai fazer isso nas companhias? Eu acho que algumas vão aprender na dor, outras vão aprender no dia a dia quando os consumidores pararem de comprar. E a gente vê que muitas ações, muitos projetos que são empreendidos em prol disso, eles são projetos viáveis, são projetos que trazem retorno, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse olhar que cada vez mais temos que ter, ou seja, eu tenho que realmente desenvolver ações, mas olhando que, assim... Eu estou levando um ganho para a sociedade, mas eu estou ganhando com isso. Isso. E muitas vezes diretamente, às vezes indiretamente. Né? Então, exatamente. Tem os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. Os intangíveis está muito claro ali, reputação, imagem, essas coisas todas. Mas existem muitos projetos que dão retorno financeiro. Sim. Muitos projetos. Sim. Né? As companhias, por exemplo, quais são os projetos? Companhias, por exemplo, que têm grande consumo de água ou grande consumo de energia... Energia de uma maneira geral, né? Energia elétrica, eles conseguem fazer e paga-se muito rapidamente, né? As energias fotovoltaicas. A gente está vendo aí agora, por exemplo, o consumidor PF, né? A pessoa física, podendo entrar agora né? Na questão do Mercado Livre ou nessa questão de comercialização direta. Eu vou poder escolher que na minha casa só entra eólica. Exato. É barato isso, mas nas empresas já existe essa possibilidade de você comprar I-RECs, que são certificados de energia renováveis, sabe? Você descarbonizar a sua operação. Tá, você tá investindo, mas, cara, você está poupando. Você está ganhando dinheiro com isso. Quando você não consegue ganhar dinheiro, você economiza, certo? Sim. Quando você não consegue ter receita, você reduz despesas. Então, qualquer e despesa que nem unha. Você tem que estar cortando toda hora. Né? Toda semana você olha para sua unha e fala... Já cresceu, né? Já cresceu. E despesa é a mesma coisa da sua companhia. Se você não ficar olhando toda hora para aquelas despesas, ela vai crescer, você não vai nem ver. Folgou um pouquinho, ela vai. Ela cresce. E aí você está sempre tendo que tocar. É que nem unha. É isso aí. Legal. E você acha, Felipe, que com essas novas regulações que a gente tem agora, vindo primeiro para as companhias abertas, né? Que a gente vai conseguir comparar, de fato, o que as companhias estão fazendo. E aí, lembrando que as regulações é para a companhia dizer o que ela está fazendo e não necessariamente para aderir a uma pauta, né? Você acha que, observando melhor isso, a gente vai ter uma acelerada nessa agenda? Então, assim, pegando o exemplo que a gente estava falando da Coca-Cola, né? A Coca-Cola deveria ter aproveitado esse episódio porque ela tem que ser a maior guardiã de água do planeta, que é o insumo para fazer Coca-Cola. Exato. Se ela não garante que vai ter Coca-Cola daqui a 30, 50 anos, ela não tem como gerar fluxo de caixa daqui a 30, 50 anos. Isso é um problema contábil financeiro. Isso. Logo, eu não invisto nela porque ela não gera fluxo de caixa futuro.
Antes as pessoas não conseguiam observar isso de uma forma muito, muito padronizada e simples. E agora a gente tem regulação contábil exatamente para fazer essas comparações. Você acha que isso vai dar uma nova virada de chave e as empresas vão começar a olhar, opa, isso virou um aspecto agora de gestão e eu tenho que olhar para isso, senão eu posso entrar numa inviabilidade econômica, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Para mim não é uma aposta, é uma realidade já. Tá? Porque as empresas... a regulamentação está chegando agora, né? No Brasil, IFRS 1 e 2... Né? Isso já está sendo colocado em prática na B3. Sim. Né? Já estão... A gente está em caráter voluntário, né? Tanto a CVM como o Conselho Federal de Contabilidade convidaram as empresas a divulgar voluntariamente 24 e 25. Isso. E aí, lembrando, empresa, 26 obrigatório para as empresas de capital aberto. De capital aberto. E a versão brasileira já está em audiência pública. Isso, já está em audiência. Perfeito, bom ponto. A gente já está em audiência pública com as duas normas, que provavelmente no ano que vem já vão estar implementadas e fazer parte do regramento contábil brasileiro. Né? Exato. E aí? E as empresas vão continuar fazendo da mesma forma? Porque elas vão ter que falar o que elas fazem e o que elas não fazem. Exatamente. Né? Elas vão ter que divulgar de fato. Olha, eu não mitigo. Tudo bem. Ok, você não faz nada? Beleza, mas informe. Diga que não faz. Diga que não faz. E lembrar que o mercado de capitais é falar e explicar. Então, não basta só falar, não faço. Eu tenho que dizer por que eu não faço. Né? É a lei. Isso dependendo do que você... Dependendo do que você falar e dependendo de como você explica isso, suas ações fazem isso aqui. Ó. Independente. Exato. Você pode até estar explicando uma coisa super... Só que se você fizer de uma maneira que o mercado entenda que isso aí é uma manobra, não importa. Como o mercado ele é muito volátil, né? Ele sobe, desce, e é de especulação, é mercado especulativo, sim. O mercado pode entender que aquilo lá é frágil demais, aquela sua questão que você colocou no seu balanço contábil. E ele pode entender que isso não faz sentido e suas ações começam a descer. Né? E eu acho que, pelo menos, a gente tem aí, não sei quantos, mas pelo menos umas 400 empresas listadas na Bolsa, pelo menos na Bolsa de Valores hoje do Brasil, deve ter umas 400 empresas listadas. E digo assim que grande parte do PIB está ali, do Brasil. E eu acho que isso vai sim mexer com as empresas, elas vão começar, e isso vai ser, para mim, vai ser um ponto de sem volta, um ponto de não retorno. Por quê? As empresas, quando elas começarem a divulgar, a falar, de fato, os consumidores vão saber. Hoje a gente não sabe. Não. Hoje a gente não sabe nada que acontece lá dentro, como que as empresas encaram o ESG dentro das suas contabilidades. A gente não sabe nada que acontece lá dentro. Se é CAPEX ou se é OPEX, né? A gente não sabe. Então, a partir do momento que a gente souber, que a sociedade souber disso, eu acho que vai ter uma mudança de comportamento em função dessa garotada toda, dessa geração que está chegando agora e que é o fiel da balança. Que é quem consome, que é quem compra. Hoje a gente tem CEO de 29 anos. Verdade. 25, sabe? Na minha época, 25 estava saindo na casa dos pais. É verdade. Estava se formando. Hoje você tem CEO de empresa com 25, 29 anos. É verdade. Mas eu acho que é essa chegada de informações até a sociedade, né? E claro, você tem camadas diferentes de sociedade aí. Uns já conhecem um pouco mais, outros nem nunca ouviram falar. Outros acham que é só uma coisa romântica. Eu acho que aí entra fundamentalmente os meios para fazer essa informação chegar, né? Então, quando eu vejo você lá numa rede de divulgação, né, falando de conteúdo disso, é importante, porque é esse conteúdo que tem que chegar aí nas várias camadas da sociedade, a partir daí ter realmente uma conscientização, um entendimento, né, de como lidar com aquilo ali. Então, eu acho que isso que falta um pouco no Brasil, realmente, né, dessa disseminação, né? Eu até agradeço, porque essa é uma pauta que eu tenho profissional minha, né? Que eu tento colocar isso todo dia aí em prática, que é transformar o ESG em conversa de boteco. Ok. Isso aí. Eu quero que todo mundo chegue no boteco e fale assim, um exemplo. Você sabe o que é mudanças climáticas? Claro que eu sei. É só você olhar o preço do tomate, por exemplo, dentro do supermercado, ou do alface. Você viu o preço do tomate na semana passada? Você viu o arroz, como é que tá? Mas você sabe por quê?
Porque choveu muito lá no sul, sabe? E choveu por quê? E aí vai fazendo esses links, sabe? E se a gente, detentor do conhecimento, que consegue traduzir isso de uma forma simples para a sociedade, não fizer, quem é que vai fazer? Então, essa é uma missão que eu tenho, por exemplo, na minha coluna onde eu, da minha formação, da minha posição hoje como Head ESG da Rede Vitória, que é justamente levar essa questão para a sociedade, porque é a sociedade que vai decidir quem fica e quem não fica, quais são as empresas que prosperam e qual que não vão prosperar, é a sociedade. Antigamente se falava que o empresário é que vai mudar a questão. Não, hoje é o consumidor. É o consumidor que vai mudar a visão de mundo. São eles que vão dizer se a sua empresa amanhã vai estar de porta aberta ou vai estar de porta fechada. E a gente, uma das funções que eu tenho também nesse trabalho de mídia, de jornalismo, que é levar o ESG, transformar isso em papo de boteco, é justamente fazer com que as pessoas consigam entender a importância disso e consigam decidir pelo que ela quer consumir de determinadas empresas. E isso tudo, com regulações, com tudo isso, eu digo que daqui a 5 anos já vai ser uma realidade muito clara. Impulsiona, né? Já vai impulsionar, porque você vai ter regulação, ou seja, as empresas vão ser obrigadas a falar. A gente está falando na mídia de uma forma transparente e simples para as pessoas entenderem. Então vai ser a fome com a vontade de comer. Daqui a pouco todo mundo já vai entender do negócio e já vai poder, por conta dessa transparência que as empresas vão ter que dar, vão escolher o que eles vão consumir ou não. E assim, partindo um pouco dessa regulação que tem vindo e tal, que na verdade, assim, se a gente for querer, por exemplo, medir impacto, né, do E, do S, do G... Quer dizer, tem trocentas formas aí que estão sendo colocadas. Poxa, mas uma tira para lá, outra para cá e tal. Então, assim, quando você vem com uma certa regulação, em tese, alguém já estudou mais aquilo ali. Opa, vamos dar esse caminhar aqui para que todo mundo meça dessa mesma forma, exponha dessa mesma forma, né? Isso facilita um pouco o impulsionamento, né, do processo. Então, eu acho que, é claro, eu não sou muito favorável assim. Você baixar uma regulação que todo mundo tem que seguir, pô, ninguém nem discutiu aquilo aí ainda, vem meio goela abaixo, opa, não é legal. Mas eu vejo aí, pô, nos fóruns internacionais aí que tem discutido mesmo IFRS, ou seja, quando você pega lá as instituições lá, você vai ver quantas outras instituições não vieram antes dessa, que foram cada um discutindo o seu pedacinho, como eram muitos pedaços separados, alguém chegou e falou assim, não, vamos juntar isso tudo aqui, fazer uma norma só. Uma então, coxa assim, de retalhos. exatamente. Então, a gente percebe isso, esse movimento no mundo, né, que veio acontecendo, e aí chegou lá no ISSB, né? Isso, exatamente. Então, assim, é onde está criando essas normas. Ou seja, mas ele não criou sozinho isso aí, não veio, não, é isso aqui que vai ser e acabou. Não, quais são as boas práticas daqui. Vamos fazer um apanhado dessas boas práticas, a partir daí editar uma norma. Então, eu vejo que tem vindo dessa forma, e isso ajuda, porque pelo menos já houve uma boa discussão antes, não é qualquer coisa que está vindo só para dizer que tem um regulamento. Então, acho que isso tudo, para o futuro, vai ter um impulsionamento grande, né? A gente estava vendo outro dia que saíram 2 normas agora, mas se você olhar a lista de temas que estão para ser normatizados no futuro, são mais de 20. Isso. Que já tem devem a FRS 3, se eu não me engano, sendo discutida. A gente está discutindo a 3, ela vai ser em biodiversidade, e a IFRS S4 vai ser provavelmente direitos humanos, né? E esse processo que o Valsemiro pontuou, a sociedade está participando disso, desse processo de construção. A IFRS ela não está emitindo norma contábil só top-down, ali, o que é melhor para o mercado de capital. Estão pegando uma coisa da S2, que é para emissão e divulgação de informações de emissões climáticas, emissão de gás de efeito estufa. A norma original falava que era para falar de informações de emissão de escopo 1, então aquilo que eu emito com a minha operação. E escopo 2, aquilo que a companhia de energia que me fornece energia emite. Escopo 3, que é toda a cadeia de suprimento, não precisava divulgar. Que é grande parte das emissões. Que é grande parte das emissões. Só que quando foi para consulta pública, a sociedade demandou que o escopo 3 entrasse, está na norma. Sensacional. E aí essa interface que o Valsemiro falou, dessa construção, né, do regulador junto com a sociedade.
Então a gente vê uma proximidade maior, né, desse regulador em específico e alguns outros, né, estarem mais próximos da sociedade nesse processo de construção de o que nós iremos cobrar que as empresas agora isso gera até mais sustentabilidade para a própria norma. Com certeza absoluta. Validação. Validação, né? Exato. E é mais uma prova da sociedade escolhendo. Ela quer saber, exatamente. O tanto que ela quer, né? Olha, eu quero saber, eu quero transparência. Exatamente. Eu quero entender como é que vocês fazem. O que vocês fazem. Você acha que o papel da educação, assim, das instituições de ensino ainda está um pouco tímido nisso, Felipe? Eu tenho visto pouco discutido, né? Principalmente na graduação. Então, assim, fazendo aqui o meu jabá da FUCAP e o meu particular, né? A gente vai ter esse ano, estou fazendo uma eletiva de relatório de sustentabilidade para contabilidade, e aí eu vou ensinar a turma de 7º período, então empresas já saibam que quem vai se formar em contabilidade da FUCAP esse ano vai sair sabendo fazer os relatórios conforme a IFRS e a CVM junto com o CFC estabelecem que esses relatórios eles devem sair, né? Então a gente vai fazer uma matéria técnica, a gente vai pegar os relatórios que existem, a gente vai diagnosticar o que não tem, o que não deveria estar lá, e a gente vai aprender a estruturar isso. E a gente vai fazer as conexões com contabilidade. Então, dando um exemplo, né? Uma empresa vai lá e fala no relatório de sustentabilidade dela, o CEO da empresa fala que fez um projeto de cultura organizacional que melhorou muito a parte de pessoas, que as pessoas estão mais engajadas, que ele espera uma redução no turnover e tal. Uhum. E aí eu pego lá no balanço e vejo uma provisão para a ação trabalhista da empresa altíssima. Então, assim, se ele fez e deu certo, né? Por que ele provisionou tanto dinheiro? Ele provisionou por quê? E aí a ideia da legislação é essa. Eu vou fazer esse cruzamento, é a tal da materialidade financeira. Eu vou pegar a fala do relatório de sustentabilidade e ver se isso é material nos números contábeis. Isso é uma coisa muito específica que a gente está fazendo aqui dentro. Outras coisas vão se desdobrar, mais coisas voltadas para a área de gestão, coisas voltadas para negócio de impacto. Mas você acha que ainda está muito tímido do processo educacional, pensando nele como um todo? A gente está discutindo isso pouco dentro da academia? Assim, a gente costuma dizer que a gente sai da academia e é aí que a gente começa a aprender as coisas. Uhum. Basicamente, vocês estão na frente porque vocês já estão ensinando. Mas a gente não aprende... A maior parte das instituições não ensinam isso, sabe? Não ensina pensamento crítico, não ensinam isso. Então, se você pega, por exemplo, a carga horária ou as matérias de biologia, sabe? Você vai aprender sobre o pelo da perna do grilo. Mas você não vai aprender a vida, você não vai aprender o que está aqui fora, você não vai, sabe? E aí, quando você se forma, para que eu fui aprender pelo da perna do grilo? O que isso me trouxe de informação? Ao passo que se eu estivesse aprendendo sobre a sustentabilidade, sobre como fazer um relatório interessante, como precificar o trabalho do biólogo, que o biólogo não sabe precificar o seu trabalho, cansado de ensinar para amigos, doutores, inclusive mestres, doutores e tal, que me perguntam, cara, quanto é que custa isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E tal. E não sabe, cara, não sabe. Então, além disso, além das pessoas não terem dentro da carga horária das disciplinas e tudo, não se fala do ESG de uma maneira holística dentro das companhias, dentro das universidades, não se fala. Uma ou outra eletiva trata de uma coisa segmentada, mas falar de uma maneira mais como se fosse um curso, um curso mesmo, esses que a gente tem que se formar e pagar depois. Por que você não coloca dentro da grade? Sabe? Curso de introdução ao ESG. Isso é bom para estar numa grade. Sabe? Até como eletiva, pode ser como eletiva. Não faz parte da grade curricular, mas as pessoas precisam saber. Por quê? Senão vai sair do mercado, vai sair pro mercado e o mercado vai engolir. E ele não está se falando muito sobre isso. De fato, e a academia, ela tem o seu papel, né? Tem o seu papel de pensamento, de fomento, de tecnologias, sabe? De impulsionamento de ideias que, se você não está discutindo lá dentro sobre o que está acontecendo aqui fora, você não consegue propor tecnologia, não consegue propor ideias boas. Isso é um dos motivos, você acha, assim, da gente não ter gestores e gestoras especializadas em ESG
e a gente não ter tantos negócios de impacto. Sem dúvida. Porque isso não sai da formação. Sem e aí, dúvida. de repente, o primeiro negócio, o primeiro processo de gestão, a pessoa não sabe nem... Não tem isso no radar, né? Você não vê, por exemplo, profissionais de ESG júnior. Por quê? Todo mundo já é sênior. Já é sênior. Sênior, pleno, já é tudo... No mínimo pleno. Exato. Entendeu? Você não tem um profissional de ESG júnior. Por quê? Você não sai da academia júnior e tal. Não. O cara, ele começa, aí ele faz o seu caminhar, ele aprende e aí ele fala, caramba, eu tô fazendo ESG. Aí o cara vai descobrir, caramba, olha, que legal isso e tal... E por isso, a gente não tem... E é isso, não está se formando gestores. O meu mestrado, por exemplo, ele tem essa função direta. Formar gestores, líderes mundiais para a agenda de sustentabilidade. E eles formaram uma grade curricular muito interessante justamente para isso. Eles pinçam as pessoas, vem você. Na minha sala tinha economista, agrônomo, tinha jornalista, biólogo, sabe? Na minha sala era uma coisa assim... era muito, muito bacana, sabe? E eu aprendi muito com todos eles. E é justamente por isso. Eles queriam essa universalidade de conhecimentos, que isso é o ESG. Isso é o que forma a cabeça do gestor. Se a gente pega a agenda do desenvolvimento sustentável aí, a 2030, né? 17 objetivos lá. Se você pegar cada um, botar em uma das disciplinas, você tem assunto para todas, né? Porque ele permeia tudo isso, né? Com certeza. Então, eu acho que já tem um calendário aí de estudo já praticamente que você percorreu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você está percorrendo toda a agenda de ESG praticamente aí. Né? Se você colocar um por mês, você vai ficar 1 ano e meio só de eletivas ali e você não vai dar conta. Você vai falar de introdução de todos eles. Exatamente. Isso acho que é um bom Se botar começo, cada ODS um mês para você falar sobre ODS, você ainda vai falar sobre questões introdutórias. Porque o ODS, ele tem aquele título que todo mundo conhece, ele tem subtítulo e tem diversos objetivos ali, né? Sim. Um monte de coisas ali que você nem imagina. Perfeito. Felipe, nós estamos com o nosso tempo já chegando ao final aqui. Né? Podia ter mais umas 2 horas, queria que você desse uma palavra final, uma mensagem final, né, de como ter ESG, né, na gestão de um negócio de alto impacto. Como é que a gente alavanca isso? Né? Já falamos muita coisa aqui, mas dá uma mensagem final nesse foco. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, volto na questão você precisa gerenciar os seus riscos. Primeiro, para gerenciar riscos, você precisa conhecer os riscos. Então, nós estamos falando de matriz de riscos, identificação de materialidade. Ou seja, o que é importante para a sua empresa? Tá? Vamos voltar um pouquinho. O que é importante para a minha empresa? Minha empresa é importante questões, emissões de gases de efeito de estufa? Não, às vezes não é. Tá, mas a sociedade que está ali ao lado da minha empresa é importante? Pô, super importante. Então, vamos identificar primeiro. Tá? Segundo, quais são os riscos que você tem em cada uma dessas identificações que você fez? Você já identificou o que é importante para você, agora vamos ver quais são os riscos do negócio. Tá? Então, identificando esses riscos, você vai poder prever ou mitigar ou ter um planejamento para você não correr atrás desses riscos. Isso é ESG na veia. Se você está pensando, se você pensa que isso daí, não, isso é risco, isso é ESG. Por quê? Se a gente for traduzir o ESG de uma maneira geral, bem fuleiro, bem en passant, entre aspas mesmo, o ESG, pelo menos para as empresas, você, você mitigar, identificar e mitigar os riscos do dinheiro do investidor que fazem parte do ambiental, os riscos ambientais, os riscos sociais e os riscos de governança para aquele dinheiro. E é isso que é a virada de chave que não deu certo no Triple Bottom Line da sustentabilidade, que eles falaram que precisa ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Esse economicamente viável nunca foi viável, sabe? E por isso que isso nunca deu certo. E agora, quando a gente entende que o social e o ambiental e o governança, né? Como você gera a sua empresa, ele gera riscos para a sua companhia, você passa a identificar esses riscos e passa a olhar esses riscos de uma forma... Então, você tem ali uma gestão mais saudável do seu negócio. Sim. E você está fazendo ESG. Não pense que ESG é você dar doar cesta básica, que você fazer uma filantropia, que você fazer... Isso não é ESG. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável.
Então, você identificar quais são os riscos do seu negócio, você já está fazendo muito para o seu negócio e você já está fazendo ESG. A outra questão é você colocar em prática o que é o propósito da sua empresa. Identifica o propósito da sua companhia, sabe? Além de ganhar dinheiro, que toda companhia precisa ganhar dinheiro. Esquece isso. Porque ninguém, a não ser as ONGs, o resto não são filantropias, nós estamos falando de companhias. ESG é um mercado, é um conceito empresarial. Então, esquece ganhar dinheiro. Qual é o propósito da sua empresa? O que você tem ali, tirando essa questão financeira, o que você, ao final da sua carreira, pensando que você vai chegar lá na frente, o que você quer deixar para a sociedade? O que você quer deixar para os seus filhos e o que você quer deixar para os seus funcionários? Pensar nisso e agir em prol disso. Vai pouquinho, aos pouquinhos. Faz uma coisa por ano. Vai colocando um dinheirinho. Pensa que é investimento. Você está investindo lá na frente, sabe? Então, eu acho que os negócios de impacto, o ESG dentro dos negócios de impacto, eles têm essa vinculação muito clara de propósito, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é você identificar riscos, mitigar, entender que existem riscos sociais, ambientais, de governança e também entender qual é o propósito da sua vida e da sua carreira, da sua empresa. Se você não souber disso, como disse a Lewis Carroll, né? Acho que no Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe qual é o caminho seguir, qualquer um. Se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer caminho serve. Então é isso, precisa saber onde você quer chegar e como você quer chegar lá. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast, o FUCast, né? Conectando Negócios. Queria aqui agradecer muito ao Felipe Melo por esse bate-papo importante que tivemos aqui, ao professor Poliano, né, que esteve aqui comigo nessa mesa. E lembrando que toda quarta-feira um novo episódio vai ao ar. E nós estamos nas principais plataformas digitais, né, Spotify, YouTube e outras redes sociais. E você que está nos assistindo ou ouvindo, não esqueça de compartilhar, de mandar o recadinho para o seu amigo, né, do que você está vendo, de forma que a gente consiga realmente fazer esse conteúdo chegar aí nos principais pontos aí das várias comunidades, né, de forma que os conteúdos eles sejam cada vez mais proliferados, discutidos, né, e refletidos. Grande abraço.